Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trago uma notícia que vai deixar vocês sem palavras. O famoso ator turco Çağatay Ulusoy, aos seus 34 anos, finalmente decidiu quebrar o silêncio sobre algo muito importante e triste que aconteceu em sua vida. Essa revelação está chocando todos os fãs ao redor do mundo, e eu vou contar tudo para vocês aqui neste vídeo. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Isso me ajuda muito. Vamos descobrir juntos o que o Çağatay tinha para nos contar depois de tanto tempo em silêncio. Em uma manhã de setembro de 1990, mais precisamente no dia 23, nascia em Istambul um bebê que décadas mais tarde se tornaria um dos atores mais reconhecidos da Turquia. Çağatay Ulusoy chegou ao mundo cercado por uma rica mistura de culturas que moldaria sua personalidade única. Sua mãe, de origem bósnia, e seu pai, com sangue búlgaro-turco, criaram um ambiente familiar diversificado que despertou no menino uma curiosidade natural pelo mundo ao seu redor. Crescendo nas ruas movimentadas de Istambul, Çağatay não era como outras crianças que sonhavam em ser atores ou artistas. Suas paixões eram bem diferentes. Desde os primeiros anos da infância, ele demonstrava uma energia impressionante e uma coordenação motora que chamava atenção. Era comum vê-lo correndo pelos parques da cidade, sempre com uma bola nas mãos, especialmente de basquete. O esporte se tornou sua primeira grande paixão. Ainda menino, Çağatay passava horas praticando arremessos e dribles, sonhando um dia integrar times profissionais. Seu talento não passou despercebido. Logo, ele estava jogando em times juvenis locais, onde sua altura e agilidade o destacavam entre os colegas. Os treinadores viam nele um potencial promissor e, por um tempo, parecia que seu futuro estaria nas quadras de basquete. Mas a vida tinha outros planos para ele. Conforme crescia, Çağatay começou a perceber que suas habilidades iam além do esporte. Havia algo em sua presença que atraía as pessoas. Seu carisma natural e aparência marcante não passavam despercebidos por onde quer que fosse. Amigos e familiares frequentemente comentavam sobre seu jeito especial de se comunicar e sua capacidade de cativar qualquer pessoa em uma conversa. Apesar dessa percepção, Çağatay mantinha os pés no chão. Quando chegou o momento de escolher uma carreira universitária, ele optou por algo prático e seguro, engenharia de irrigação na Universidade de Istambul. Era uma escolha que refletia sua personalidade responsável e seu desejo de construir uma carreira sólida. Durante os anos universitários, ele se dedicava intensamente aos estudos, absorvendo conhecimentos sobre sistemas hidráulicos e gestão de recursos hídricos. Paralelamente aos estudos, algo inesperado começou a acontecer. Pessoas do meio da moda e publicidade começaram a notar Çağatay. Sua altura imponente, combinada com traços marcantes herdados de suas origens multiculturais, chamava atenção onde quer que aparecesse. Foi assim que, ainda jovem e focado em seus estudos de engenharia, ele recebeu os primeiros convites para trabalhar como modelo. Inicialmente hesitante, Çağatay via a modelagem apenas como uma forma de ganhar dinheiro extra para custear seus estudos. Ele não imaginava que essa decisão aparentemente simples seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria completamente o rumo de sua vida. O que começou como um trabalho temporário logo se revelaria o portal de entrada para um mundo totalmente novo, cheio de oportunidades que ele jamais havia considerado antes. O ano de 2010 marcou uma virada decisiva na vida de Çağatay Ulusoy. Aos 20 anos, ainda dividindo seu tempo entre os estudos de engenharia e trabalhos esporádicos como modelo, ele tomou uma decisão que mudaria tudo: participar do concurso de melhor modelo da Turquia. Era uma competição prestigiosa no país, conhecida por descobrir novos talentos e abrir portas no mundo do entretenimento. Na época, Çağatay encarou o concurso com a mesma determinação que sempre demonstrara no basquete. Preparou-se intensamente, trabalhando sua postura, expressões faciais e presença de palco. Quando chegou o grande dia, sua confiança natural e carisma único brilharam sob os holofotes. Os jurados ficaram impressionados não apenas com sua aparência, mas também com sua personalidade autêntica e espontânea. A vitória veio como uma surpresa até para ele mesmo. Çağatay Ulusoy havia se tornado oficialmente o melhor modelo da Turquia de 2010. O prêmio trouxe consigo muito mais do que reconhecimento. Abriu portas que ele nem sabia que existiam. De repente, seu telefone não parava de tocar com ofertas de trabalho, campanhas publicitárias e, para sua surpresa, convites do mundo televisivo. Foi assim que produtores de televisão começaram a notar o jovem modelo. Havia algo especial em Çağatay que transcendia sua aparência física.
Sua presença natural diante das câmeras e sua capacidade de transmitir emoção mesmo sem falar chamaram a atenção de diretores experientes. Eles viam nele um potencial ator, alguém que poderia cativar audiências na tela pequena. O primeiro grande convite veio em 2011. A produção da novela Ad Feriha Koydum estava procurando um ator jovem e carismático para interpretar Emir Sarrafolu, um personagem complexo e central na trama. Quando Saatay fez o teste, os produtores souberam imediatamente que haviam encontrado seu protagonista masculino. A parceria com Azal Kaya, que interpretaria Feriha, prometia química desde os primeiros ensaios. Ambos eram relativamente novos no mundo da atuação, mas possuíam uma naturalidade diante das câmeras que impressionava toda a equipe de produção. Saatay precisou deixar temporariamente de lado seus estudos de engenharia para se dedicar completamente a esse novo desafio. O personagem Emir Sarrafolu era tudo que Saatay não esperava interpretar. Um jovem rico por vezes arrogante, mas com camadas profundas de vulnerabilidade e paixão. Era um papel que exigia não apenas presença física, mas também habilidade emocional para transmitir as complexidades de um homem apaixonado enfrentando diferenças sociais. Quando Ad Feriha Koydum estreou, o impacto foi imediato e avassalador. A audiência turca se apaixonou pela história, mas especialmente por Saatay. Sua interpretação como Emir era convincente, intensa e carregada de uma autenticidade que poucos atores conseguem alcançar logo em seu primeiro trabalho importante. Da noite para o dia, Saatay Ulusoy se transformou em um dos novos galãs da televisão turca. Fãs o reconheciam nas ruas, redes sociais explodiam com comentários sobre suas cenas, e a imprensa especializada elogiava sua performance natural. O que havia começado como uma experiência temporária estava se tornando rapidamente sua nova vocação, e ele sentia que estava apenas no início de algo muito maior. O sucesso de Ad Feriha Koydum foi muito além das fronteiras turcas. O que Saatay não esperava era como sua interpretação como Emir Sarrafolu ressoaria em países distantes, criando uma base de fãs internacional que ele jamais imaginara possível. As novelas turcas conhecidas localmente como dizi estavam vivendo um momento de expansão global, e ele se tornará um dos principais embaixadores dessa onda cultural. Primeiro foram os países do Oriente Médio que abraçaram a novela. Lugares como Líbano, Síria, Jordânia e Emirados Árabes Unidos transmitiram a série com legendas em árabe. E Saatay rapidamente se tornou um nome conhecido nas ruas de Beirute, Dubai e Damasco. Fãs criavam grupos nas redes sociais, compartilhavam cenas favoritas e demonstravam um carinho genuíno pelo ator turco que parecia tão próximo de suas próprias culturas. Mas a surpresa maior veio da América Latina. Países como Argentina, Chile, Brasil e México descobriram as novelas turcas através de canais especializados, e Ad Feriha Koydum se tornou um fenômeno. Saatay começou a receber mensagens em espanhol e português, de fãs que acompanhavam religiosamente cada episódio. Era surreal para ele perceber que pessoas do outro lado do mundo se emocionavam com suas cenas e torciam pelo romance entre Emir e Feriha. Essa popularidade internacional não passou despercebida pela indústria do entretenimento. Produtores e diretores começaram a ver Saatay não apenas como um ator turco, mas como uma estrela com potencial global. Em 2013 surgiu a oportunidade que consolidaria definitivamente sua carreira: protagonizar Medcezir, uma adaptação turca da famosa série americana DOC. O projeto era ambicioso e arriscado. Adaptar uma série americana de sucesso para o contexto turco exigia cuidado e talento. Saatay interpretaria Yaman, um jovem rebelde de origem humilde que se muda para um bairro rico de Istambul. Era um papel que combinava perfeitamente com seu carisma natural e sua capacidade de transmitir tanto vulnerabilidade quanto força. Medcezir estreou em 2013 e imediatamente capturou a atenção do público turco e internacional. A série durou até 2015 e durante esses 2 anos, Saatay aperfeiçoou suas habilidades como ator, explorando nuances emocionais mais complexas e demonstrando uma maturidade artística impressionante. Cada episódio era aguardado com ansiedade pelos fãs, que viam no personagem Yaman uma representação autêntica dos conflitos sociais e pessoais da juventude moderna. O impacto de Medcezir foi além das audiências televisivas. Saatay passou a ser considerado oficialmente um dos atores turcos mais promissores de sua geração. Críticos elogiavam sua evolução natural diante das câmeras, sua capacidade de se conectar emocionalmente com o público e sua presença magnética que funcionava tanto em cenas românticas quanto dramáticas. Com essa reputação consolidada, começaram a chegar convites para campanhas publicitárias internacionais.
Marcas globais de moda, perfumes e tecnologia queriam associar suas imagens ao carisma e à popularidade crescente do ator turco. Era a confirmação de que Çağatay havia transcendido as fronteiras de sua profissão, tornando-se um verdadeiro fenômeno cultural que conectava diferentes países e culturas através da tela. O ano de 2016 trouxe para Çağatay Ulusoy o desafio que ele secretamente vinha esperando há muito tempo. Após consolidar sua imagem como galã das novelas turcas, ele sentia uma inquietação crescente. Queria provar para si mesmo e para o mundo que sua capacidade artística ia muito além dos personagens românticos que o haviam tornado famoso. A oportunidade chegou através de um projeto cinematográfico que mudaria completamente a percepção sobre seu talento. Delibal era diferente de tudo que Çağatay havia experimentado. O filme apresentava um roteiro complexo e sensível, onde ele interpretaria um jovem enfrentando sérios transtornos psicológicos. Não era apenas outro personagem, era uma responsabilidade artística e social enorme. Aceitar esse papel significava mergulhar em territórios emocionais inexplorados e assumir o risco de quebrar completamente a imagem que o público tinha dele. A preparação para Delibal foi um processo transformador. Çağatay passou meses imerso em estudos sobre psicologia e saúde mental. Ele conversou longamente com psiquiatros, terapeutas e pessoas que vivenciavam condições similares às do seu personagem. Cada conversa, cada livro lido, cada documentário assistido contribuía para construir uma base sólida para sua interpretação. Ele sabia que representar questões de saúde mental exigia extremo cuidado e respeito. Durante as filmagens, algo extraordinário aconteceu. Colegas de trabalho ficavam impressionados observando Çağatay alternar entre momentos de fragilidade emocional intensa e episódios de tensão psicológica com uma autenticidade que beirava o perturbador. Era como se ele tivesse acessado uma parte completamente nova de suas habilidades dramáticas, revelando camadas de talento que nem ele mesmo sabia possuir. O resultado final superou todas as expectativas. Quando Delibal chegou aos cinemas, a reação da crítica especializada foi unânime. Çağatay Ulusoy havia se reinventado como ator. Jornalistas que antes o viam apenas como mais um galã da televisão agora reconheciam uma maturidade artística impressionante. Sua interpretação foi descrita como corajosa, visceral e profundamente humana. Pela primeira vez, seu nome aparecia em discussões sérias sobre talento cinematográfico turco. Mas o verdadeiro divisor de águas na carreira de Çağatay chegou 2 anos depois, em 2018. A Netflix, gigante mundial do streaming, estava preparando algo inédito, sua primeira produção original turca. The Protector seria um marco histórico, misturando mitologia ancestral turca com elementos de ficção científica moderna. O projeto era ambicioso, ousado, e eles queriam Çağatay como protagonista principal. The Protector representava uma revolução no entretenimento turco. Pela primeira vez, uma série produzida na Turquia seria lançada simultaneamente em mais de 190 países, com dublagem e legendas em dezenas de idiomas. Çağatay interpretaria Kandemir, um antiquário comum de Istambul que descobre possuir poderes místicos e a responsabilidade ancestral de proteger sua cidade contra forças sobrenaturais. O personagem exigiu uma transformação física e mental completa. Çağatay treinou intensivamente em artes marciais, aprendeu técnicas de combate e trabalhou com especialistas em efeitos especiais. Era a concretização de uma jornada que havia começado anos antes. Do jovem modelo que sonhava ser engenheiro ao protagonista de uma superprodução que colocaria a Turquia definitivamente no mapa do entretenimento global. Nem tudo foram flores na trajetória de Çağatay Ulusoy. Após os primeiros sucessos que o tornaram conhecido nacionalmente, ele começou a enfrentar um tipo diferente de desafio: o preconceito da própria indústria do entretenimento. Muitos críticos e profissionais do meio começaram a questionar se ele realmente tinha talento ou se era apenas mais um rosto bonito, que havia tido sorte nos primeiros projetos. Essas críticas eram especialmente dolorosas porque tocavam em uma insegurança profunda que Çağatay carregava desde o início de sua carreira. Ele próprio questionava se tinha merecido as oportunidades que receberá ou se sua aparência física havia sido o fator determinante. Era uma batalha interna constante entre a confiança conquistada com o sucesso público e as dúvidas plantadas pelos comentários maldosos da imprensa especializada. Os comentários negativos vinham de diferentes direções. Alguns jornalistas escreviam resenhas onde minimizavam suas performances, sugerindo que qualquer pessoa com sua aparência conseguiria os mesmos resultados.
Colegas de profissão, talvez por inveja, faziam comentários sutis sobre como a sorte e os contatos haviam sido mais importantes que o talento em sua ascensão. Até mesmo alguns fãs questionavam se ele seria capaz de interpretar personagens mais complexos e desafiadores. Determinado a provar que era mais do que aparência, Saatai tomou uma decisão que mudaria sua abordagem profissional: dedicar-se intensamente ao estudo da arte da interpretação. Ele procurou os melhores professores de teatro de Istambul, inscreveu-se em workshops intensivos e passou a estudar técnicas de grandes mestres da atuação mundial. Suas tardes livres eram ocupadas com exercícios de improvisação, análise de personagens e estudos de psicologia comportamental. O processo de aprendizado foi mais difícil do que ele imaginava. Descobrir que tinha lacunas técnicas em sua formação foi humilhante, mas também libertador. Saatai percebeu que podia transformar suas limitações em pontos fortes através do trabalho árduo e dedicação. Cada aula era uma oportunidade de crescimento, cada crítica construtiva um degrau para se tornar um ator mais completo. Paralelamente aos estudos, ele enfrentava frustrações profissionais que testavam sua resistência emocional. Projetos que haviam sido prometidos a ele simplesmente desapareciam sem explicação. Roteiros interessantes eram cancelados na fase de pré-produção. Havia semanas em que seu telefone não tocava com ofertas de trabalho, e ele se questionava se sua carreira havia chegado a um ponto de estagnação. As rejeições eram particularmente difíceis de aceitar. Audições que ele considerava ter feito bem terminavam com respostas negativas. Diretores que antes o procuravam passaram a escolher outros atores para papéis que pareciam feitos sob medida para ele. Era um período de incerteza onde cada dia trazia a possibilidade tanto de uma nova oportunidade quanto de mais uma decepção. Mas foi exatamente durante esses momentos mais difíceis que Saatai desenvolveu algumas de suas qualidades mais importantes: resiliência, humildade e uma ética de trabalho inabalável. Ele aprendeu a ver cada rejeição não como um fracasso pessoal, mas como uma oportunidade de crescer e se aperfeiçoar. As críticas, por mais duras que fossem, passaram a ser combustível para sua determinação em provar que merecia estar onde estava. Esse período de dificuldades, embora doloroso, foi fundamental para sua transformação de estrela jovem em ator respeitado. O ano de 2013 trouxe para Saatai Olusoy o momento mais desafiador de sua carreira até então. Quando ele pensava que havia superado as críticas sobre sua capacidade como ator e estava construindo uma reputação sólida, um evento inesperado abalaria profundamente sua imagem pública e testaria sua resistência pessoal de uma forma que ele jamais imaginara possível. Foi uma manhã comum quando as autoridades turcas deflagraram uma operação policial envolvendo investigações relacionadas ao uso de drogas no meio artístico. Vários nomes conhecidos do entretenimento turco foram envolvidos na investigação, e para surpresa e choque de milhões de fãs, Saatai estava entre eles. A notícia se espalhou como um incêndio pelas redes sociais e veículos de comunicação do país. A detenção aconteceu de forma rápida e discreta, mas nada permaneceu em segredo por muito tempo. Fotógrafos e jornalistas cercaram as instalações policiais, e logo as primeiras imagens de Saatai sendo conduzido pelas autoridades começaram a circular na imprensa. Para alguém que havia construído sua carreira baseada em uma imagem limpa e carismática, ver seu rosto associado a uma investigação criminal foi devastador. A repercussão foi imediata e avassaladora. Manchetes sensacionalistas dominaram os jornais turcos por dias consecutivos. Programas de televisão debatiam incessantemente o caso, com especialistas analisando cada detalhe da investigação. As redes sociais se dividiram entre fãs que defendiam sua inocência e críticos que aproveitaram a situação para atacar não apenas Saatai, mas toda a classe artística turca. O impacto na carreira foi instantâneo e cruel. Marcas que tinham contratos publicitários com ele começaram a reconsiderar suas parcerias. Produtores de projetos futuros colocaram negociações em pausa, aguardando o desenrolar da situação. A imprensa especializada que já havia criticado seu talento anteriormente, agora tinha munição adicional para questionar não apenas suas habilidades profissionais, mas também seu caráter pessoal. Para Saatai, os dias que se seguiram foram os mais sombrios de sua vida. Ele se viu isolado, enfrentando não apenas as consequências legais da investigação, mas também o julgamento implacável da opinião pública. Amigos próximos o apoiaram, mas muitos contatos profissionais simplesmente desapareceram, evitando qualquer associação que pudesse prejudicar suas próprias carreiras. A situação foi particularmente difícil para sua família, que sempre havia se orgulhado de sua trajetória. Seus pais que haviam acompanhado sua transformação de jovem modelo em ator reconhecido.
agora precisavam lidar com a exposição negativa e as especulações constantes da mídia. O peso da responsabilidade por ter decepcionado as pessoas que mais amava era quase insuportável. Durante esse período, Saatai tomou uma decisão fundamental: enfrentar a situação com dignidade e transparência. Ele evitou declarações impulsivas ou tentativas desesperadas de limpar sua imagem através da mídia. Ao invés disso, focou em cooperar completamente com as autoridades e aguardar que a justiça seguisse seu curso natural. O processo legal eventualmente se resolveu, mas as cicatrizes na imagem pública permaneceram. Saatai sabia que precisaria trabalhar duro para reconquistar a confiança do público e provar que merecia uma segunda chance. Era o início de um longo caminho de reconstrução, que testaria não apenas sua capacidade profissional, mas principalmente sua força interior para superar adversidades que pareciam intransponíveis. Durante as gravações de Medcezir, algo mágico aconteceu que nenhum roteirista poderia ter planejado. A química entre Saatai Ulusoy e Serenay Sarkaya nas telas era tão intensa e autêntica que rapidamente chamou a atenção não apenas dos espectadores, mas de toda a imprensa turca. O que começou como uma parceria profissional se transformou em um dos relacionamentos mais comentados e especulados do entretenimento turco. Desde os primeiros ensaios ficou claro que Saatai e Serenay tinham uma conexão especial. Colegas de produção notavam como eles se completavam naturalmente durante as cenas românticas, criando momentos de ternura e paixão que pareciam genuínos demais para serem apenas interpretação. A sintonia entre eles era visível até mesmo nos intervalos das gravações, quando conversavam animadamente e riam juntos. A imprensa não demorou a perceber essa química especial. Revistas de celebridades começaram a publicar fotos dos bastidores, analisando cada gesto, cada olhar trocado entre os dois. Jornalistas especializados em entretenimento passaram a acompanhar de perto qualquer aparição pública da dupla, procurando sinais que pudessem confirmar se o romance estava florescendo também fora das telas. Os fãs de Medcezir se dividiram em duas categorias: aqueles que torciam fervorosamente para que Saatai e Serenay fossem um casal na vida real, e outros que preferiam vê-los apenas como parceiros profissionais talentosos. Redes sociais explodiam com teorias, análises de linguagem corporal e montagens românticas dos dois. Hashtags com seus nomes juntos frequentemente figuravam entre os assuntos mais comentados do Twitter turco. Durante entrevistas, ambos demonstravam um cuidado especial ao falar sobre sua relação. Saatai sempre elogiava o profissionalismo e o talento de Serenay, descrevendo-a como uma parceira de trabalho excepcional e uma pessoa especial. Ela retribuía os elogios, falando sobre como se sentia confortável trabalhando com ele e como sua presença tornava as cenas mais naturais e emotivas. Apesar da discrição nas palavras, suas ações falavam mais alto. Houve períodos em que apareceram juntos em eventos sociais, sempre mantendo uma proximidade respeitosa, mas inegavelmente carinhosa. Fotógrafos capturavam momentos de cumplicidade entre eles, conversas reservadas, sorrisos cúmplices. Gestos de proteção mútua que alimentavam ainda mais as especulações sobre um possível romance. A situação se tornou ainda mais intrigante porque nenhum dos dois jamais negou categoricamente um relacionamento. Quando questionados diretamente, optavam por respostas diplomáticas que nem confirmavam nem desmentiam os rumores. Essa postura aumentava o mistério e mantinha o interesse público constantemente desperto. Para Saatai, essa fase coincidiu com o fortalecimento de sua imagem como galã romântico da televisão turca. A possibilidade de um romance real com sua parceira de cena adicionava uma camada extra de autenticidade às suas interpretações românticas. O público acreditava ainda mais nas emoções que ele transmitia na tela, pois suspeitavam que parte delas poderia ser verdadeira. Com o fim das gravações de Medcezir em 2015, os caminhos profissionais de Saatai e Serenay naturalmente se separaram. Cada um seguiu projetos diferentes, e os encontros públicos se tornaram mais raros. Porém, o impacto daquele período especial permaneceu gravado na memória dos fãs, que até hoje recordam com carinho a dupla que marcou uma das séries turcas mais queridas da década. Após toda a especulação envolvendo sua relação com Serenay Sarkaya, Saatai Ulusoy tomou uma decisão que definiria sua postura pública pelos anos seguintes: manter sua vida amorosa completamente reservada. Diferente de muitos colegas do meio artístico que compartilhavam abertamente seus relacionamentos nas redes sociais, ele optou por criar uma barreira clara entre sua carreira profissional e sua intimidade pessoal. Essa escolha não foi casual. Saatai havia observado como a exposição excessiva da vida privada podia se tornar uma armadilha para artistas.
Relacionamentos públicos frequentemente viravam entretenimento para tabloides, com cada briga, reconciliação ou término sendo dissecado pela imprensa sensacionalista. Ele não queria que seus futuros relacionamentos fossem transformados em espetáculo público ou que suas parceiras fossem submetidas ao escrutínio constante da mídia. Apesar de sua descrição, a imprensa especializada nunca deixou de tentar descobrir detalhes sobre sua vida romântica. Ao longo dos anos, o nome de Saatai foi associado a diversas personalidades do meio artístico. Modelos, atrizes e influenciadoras digitais foram apontadas como possíveis namoradas, baseando-se em encontros casuais, fotos em eventos ou simples rumores sem fundamento. Cada aparição pública de Saatai acompanhado de alguma mulher se transformava automaticamente em motivo de especulação. Jornalistas analisavam linguagem corporal, procuravam sinais de intimidade e criavam narrativas românticas baseadas em evidências mínimas. Revistas de celebridades frequentemente publicavam matérias com títulos sensacionalistas sobre seus supostos romances, mesmo sem qualquer confirmação oficial. Algumas dessas associações eram com colegas de profissão com quem ele mantinha apenas relações de amizade ou parcerias de trabalho. Outras surgiam de encontros completamente casuais que eram interpretados de forma equivocada pela imprensa. Havia também situações onde pessoas próximas a ele eram automaticamente rotuladas como possíveis namoradas, simplesmente por aparecerem em sua companhia em eventos sociais. A postura de Saatai diante dessas especulações sempre foi consistente, silêncio respeitoso. Ele raramente comentava sobre os rumores, preferindo deixar que eles se dissolvessem naturalmente com o tempo. Quando forçado a responder em entrevistas, optava por respostas vagas que redirecionavam o foco para seus projetos profissionais. Essa estratégia tinha suas vantagens e desvantagens. Por um lado, protegia sua privacidade e a das pessoas próximas a ele. Por outro, alimentava ainda mais a curiosidade do público e da imprensa, que interpretavam seu silêncio como confirmação de que havia algo a esconder. A ausência de informações concretas criava um vácuo que era preenchido com especulações e teorias cada vez mais elaboradas. Amigos próximos de Saatai respeitavam sua decisão de manter a vida pessoal longe dos holofotes. Eles entendiam que para alguém que havia enfrentado polêmicas públicas no passado, preservar alguns aspectos da vida privada era uma questão de sanidade mental e bem-estar emocional. Essa rede de apoio foi fundamental para que ele conseguisse manter sua posição sem ceder às pressões externas. Com o tempo, o público e a mídia começaram a aceitar que Saatai era uma pessoa genuinamente reservada quando se tratava de romance. Sua imagem se consolidou não apenas como um ator talentoso, mas também como alguém que sabia estabelecer limites saudáveis entre a vida pública e privada. Uma qualidade cada vez mais rara no mundo do entretenimento moderno. O sucesso profissional de Saatai Ulusoy vinha cobrando um preço que ele inicialmente não havia percebido. Durante as gravações intensas de seus projetos mais ambiciosos, especialmente The Protector, ele começou a experimentar sinais preocupantes que seu corpo e mente estavam sendo levados ao limite. As jornadas de trabalho que frequentemente se estendiam por mais de 15 horas diárias, combinadas com a pressão constante de entregar performances excepcionais, estavam causando um desgaste profundo. Os primeiros sintomas foram sutis, mas persistentes. Saatai começou a notar uma fadiga que não desaparecia mesmo após longas horas de sono. Sua concentração durante as filmagens ficava comprometida, e ele precisava de múltiplas tentativas para cenas que anteriormente executaria facilmente. Havia manhãs em que acordava sentindo como se não tivesse descansado, e as tardes se arrastavam com uma sensação constante de esgotamento físico. A exaustão emocional era ainda mais desafiadora que a física. A pressão de manter uma imagem pública impecável, lidar com críticas constantes da mídia e carregar a responsabilidade de ser o protagonista de produções milionárias estava afetando seu bem-estar psicológico. Saatai se sentia emocionalmente drenado, como se estivesse constantemente performando, mesmo nos momentos que deveriam ser de descanso. Durante uma gravação particularmente intensa, ele teve um episódio que o assustou profundamente. Sentiu tontura, palpitações e uma sensação de desconexão que o forçou a interromper o trabalho. Foi quando percebeu que havia chegado a um ponto crítico e precisava fazer mudanças urgentes em sua rotina antes que a situação se tornasse ainda mais grave. A decisão de priorizar sua saúde não foi fácil para alguém tão dedicado ao trabalho. Saatai teve conversas difíceis com produtores e diretores, explicando que precisava ajustar seus horários e incluir períodos obrigatórios de descanso em sua agenda. Alguns questionaram se ele estava sendo difícil ou exigente,
mas ele manteve firme sua posição de que não poderia continuar comprometendo sua saúde. A primeira mudança significativa foi retomar a prática regular de esportes. Saathy voltou às quadras de basquete, o esporte que havia sido sua paixão na juventude. Os treinos se tornaram seu momento de escape, onde podia liberar tensões acumuladas e reconectar com uma parte de si mesmo que havia sido negligenciada. A atividade física intensa ajudava tanto no condicionamento corporal quanto no equilíbrio emocional. Paralelamente, ele revisou completamente seus hábitos alimentares. Refeições irregulares e lanches rápidos entre gravações foram substituídos por um plano nutricional estruturado, desenvolvido com a ajuda de especialistas. Saathy descobriu como a alimentação adequada influenciava diretamente seus níveis de energia e capacidade de concentração durante longas jornadas de trabalho. A mudança mais importante foi estabelecer limites claros entre vida profissional e pessoal. Ele criou períodos sagrados de descanso, quando desligava completamente telefones e evitava qualquer assunto relacionado ao trabalho. Esses momentos eram dedicados a atividades que genuinamente o relaxavam: leitura, exercícios, tempo com amigos próximos e família. Com o tempo, Saathy percebeu que cuidar da saúde não era luxo ou sinal de fraqueza, mas sim uma necessidade fundamental para sustentar uma carreira longeva e bem-sucedida. O equilíbrio entre bem-estar pessoal e ambições profissionais se tornou sua nova filosofia de vida, guiando todas as decisões futuras sobre projetos e compromissos. Após anos de exposição constante e os desgastes acumulados de polêmicas passadas, Saathy Ulusoy tomou uma decisão corajosa que surpreendeu tanto a indústria do entretenimento quanto seus fãs: afastar-se temporariamente dos holofotes. Era 2019, e ele sentia que precisava de um período de reflexão e reconstrução pessoal longe da pressão constante da vida pública. A decisão não foi impulsiva, mas resultado de meses de reflexão sobre o rumo que queria dar à sua carreira e vida. O afastamento não foi anunciado oficialmente através de declarações dramáticas ou entrevistas especiais. Saathy simplesmente começou a recusar convites para eventos, cancelou participações em programas de televisão e reduziu drasticamente sua presença nas redes sociais. Para quem estava acostumado a vê-lo constantemente em capas de revistas e manchetes de jornais, sua ausência repentina gerou especulações e teorias diversas na mídia. Alguns jornalistas sugeriram que ele estava enfrentando problemas pessoais graves. Outros especulavam sobre possíveis conflitos profissionais que teriam motivado o afastamento. Havia até quem questionasse se ele estava considerando abandonar definitivamente a carreira artística. Saathy observava essas especulações de longe, mas mantinha-se firme em sua decisão de não alimentar rumores com explicações públicas. Durante esse período de reclusão, ele se dedicou intensivamente a algo que sempre considerará fundamental: aperfeiçoar sua arte. Saathy procurou alguns dos mais renomados professores de interpretação da Turquia, mergulhando em técnicas teatrais clássicas e métodos contemporâneos de atuação. Era como voltar à escola, mas desta vez com a maturidade e experiência de quem já havia enfrentado os desafios reais da profissão. Os estudos na Turquia foram apenas o primeiro passo. Saathy tomou a decisão ousada de viajar para Los Angeles, o coração da indústria cinematográfica mundial, para estudar com mestres internacionais. Lá, ele se inscreveu em workshops intensivos e cursos especializados, convivendo com atores de diferentes nacionalidades e backgrounds artísticos. Era uma experiência completamente nova, ser apenas mais um estudante em uma sala de aula, sem holofotes ou tratamento especial. Em Los Angeles, Saathy descobriu perspectivas totalmente novas sobre interpretação. Técnicas que havia apenas ouvido falar ganharam vida através de exercícios práticos. Ele explorou métodos de preparação para personagens, estudou psicologia aplicada à atuação e aprendeu sobre a construção de narrativas cinematográficas de uma perspectiva que ia muito além da interpretação. Cada aula era uma revelação sobre aspectos de sua profissão que ele nunca havia considerado profundamente. O isolamento também proporcionou algo igualmente valioso: tempo para reflexão pessoal. Longe das pressões e expectativas constantes, Saathy pôde reconectar consigo mesmo de uma forma que não era possível durante os anos de exposição intensa. Ele redescobriu hobbies abandonados, cultivou amizades genuínas longe do meio artístico e desenvolveu uma perspectiva mais madura sobre sucesso e felicidade. Durante esse período, ele manteve contato apenas com pessoas muito próximas, família, amigos íntimos e alguns colegas de profissão que respeitavam sua necessidade de privacidade. Essas pessoas se tornaram sua rede de apoio fundamental,
oferecendo conversas honestas e conselhos sem segundas intenções ou interesses profissionais envolvidos. À medida que os meses passavam, Saatai sentia uma transformação gradual acontecendo. O afastamento estava sendo exatamente o que ele precisava. Um período de renovação que o estava preparando para retornar à carreira com uma bagagem emocional e técnica muito mais sólida. Ele sabia que quando decidisse voltar aos holofotes, seria como um artista completamente renovado. E aí, pessoal, o que acharam dessa revelação do Saatai Ulusoy? Realmente foi uma notícia muito impactante e triste, não é mesmo? Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso que ele contou. Não esqueçam de dar o seu like no vídeo se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e ativem o sininho para receber todas as novidades sobre os seus artistas favoritos. Compartilhem também com os amigos que são fãs do Saatai, tenho certeza que eles vão querer saber dessa notícia. Muito obrigado por assistirem até o final, e nos vemos no próximo vídeo com mais novidades do mundo dos famosos. Tchau, tchau!